Ok, estamos iniciando mais uma aula de História, quinto semestre na Escola de Mantovani. Deixa eu pegar aqui a apostila de vocês. Continuando o conteúdo que a gente estava vendo no bimestre passado, né, no primeiro/quarto bimestre, foi estudado sobre Mato Grosso no século XIX, começo do século XX. Então, tinha uma linha do tempo. Aliás, deixa eu pegar aqui essa linha do tempo. Ó, a linha do tempo é para dar uma situada geral, né? Então, nessa linha do tempo aqui, de história do Mato Grosso, essa primeira, eu coloquei toda a história, né, para dar uma sintetizada e tal. E o que a gente viu, mais especificamente, viu sobre o período imperial no Mato Grosso, portanto, século XIX, né? E o comecinho do período republicano. Então, foi visto. Por que a capital se mudou de Vila Bela da Santíssima Trindade para Cuiabá? Lembrando que Cuiabá é mais velha que Vila Bela da Santíssima Trindade, e Cuiabá também é mais velho que o próprio Mato Grosso. Foi aniversário de Mato Grosso, quer ver quando? Dia 9, semana passada. Foi aniversário do nosso estado, da criação da província do Mato Grosso. Foi criado em 1748. E Cuiabá foi fundado em 1719, oficialmente. Se eu não me engano é isso, 18 ou 19, acho que foi 19. 18 ou 19, não lembro certo. Tá? Então, primeiro as pessoas começaram a morar em Cuiabá e depois criou a capitania do Mato Grosso. Depois a gente viu sobre a Rusga, né, um conflito que teve em Cuiabá entre portugueses e cuiabanos, digamos assim, né, pessoas da elite, né, porque a maioria deles eram portugueses, grandes comerciantes, chamados bicudos. Os bicudos contra o grupo de uma classe média mais baixa ou pobre dos cuiabanos. Posteriormente, a guerra com o Paraguai, que é um assunto que interessa totalmente o Brasil. Né? Então, a Guerra do Paraguai, que foi o pior conflito que o Brasil já se envolveu. E alguns conflitos aconteceram no Mato Grosso, no início da guerra, né? No sul do Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Vimos um pouco sobre os coronéis do Mato Grosso. Quem que eram os grandes coronéis do Mato Grosso? Pode pegar, lembra sempre dos irmãos Murtinho, né? Depois teve Morbeck, Carvalhinho e outros que chegaram a ser governadores do Mato Grosso. Para mim fugiu o nome. Tá? Mas os irmãos Murtinho foram os que mais perduraram no poder. Né? Eles eram donos da empresa Mate Laranjeira, que tem uma menção sobre ela hoje. Os próximos conteúdos é que a gente vai ver agora. A marcha para o oeste, sobre a divisão do Mato Grosso. O Mato Grosso já foi dividido 2 vezes. E começamos a ver sobre a colonização do norte do Mato Grosso. Portanto, vindo para a nossa atual apostila desse bimestre, temos aqui uma outra linha do tempo, né? Aqui eu detalhei mais algumas coisas. Por exemplo, marcha para o oeste, já tem na outra apostila. Criação do PIX. Não é esse PIX que o governo criou. Né? Isso aqui é a abreviação de Parque Indígena do Xingu. Tá? Do maior terra indígena, maior aldeia indígena que existe no nosso estado. Eu creio que não é a maior do Brasil. Eu não vou afirmar, assim, eu creio que não é, mas do Mato Grosso ele é a maior e fica relativamente perto aqui de Sinop. Depois o PIN, durante a ditadura militar, é um programa de integração nacional. Aí depois vem coisas mais localizadas, né? Inauguração de Sinop, divisão do estado e temas pertencentes propriamente à história de Sinop. Ó, essa imagem que tem aqui ao fundo da apostila de vocês, essa imagem ao fundo é da primeira escola de Sinop, né? A escola Nilza de Oliveira Pepino, a esposa do Enio Pepino. Então, fazendo alusão aos donos dessas terras, né? Primeiros ricaços da nossa cidade, né? Que é também uma sigla. Vocês sabem que Sinop é a sigla da colonizadora, que significa, olha o nome de Sinop, Sociedade Imobiliária
Noroeste do Paraná. Tá? Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Anota aí que tem uma pergunta que faz referência ao nome da cidade. Então, já que moramos em Sinop, temos que saber o que significa Sinop, né? Quando a gente for para fora, poder falar. Bem, então esse primeiro conteúdo, a Marcha para o Oeste, ele está localizado no governo de Getúlio Vargas, tá? Então, o último conteúdo que a gente viu que foi sobre os coronéis, chamado coronelismo, ele foi predominante durante a República Velha. República Velha, de 1889 a 1930. Agora nós estamos no governo de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas, ele é dividido basicamente, vamos lá, tem duas grandes divisões. A primeira é com relação ao primeiro governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945. A segunda divisão ao segundo governo de Getúlio Vargas, que foi de 1951 a 53. Acho que foi isso. Bem, se eu acho que foi isso, vamos perguntar aqui para o Google. Segundo governo Getúlio Vargas. Aqui, iniciou-se em 51. Estava certo. Foi até 54. Errei por um ano. Ele cometeu suicídio em 54. Getúlio Vargas, a imagem do governo dele ele é meio confusa, que ele tem vários olhares. Por último, antes dele se matar, ele estava sendo acusado de... O que acontece assim no Brasil, né? Como categoria de acusação, né? Todo político é corrupto. Logo, Vargas é um político, Vargas é corrupto. Tá? Foi acusado de corrupção, de estar se aproximando de comunistas, né? E por aí vai. Daí ele comete suicídio. Mas o que marcou mesmo o governo dele foi o primeiro governo Vargas. Então, o que nós temos? O primeiro governo Vargas. Vamos pegar algumas imagens aqui. Esse aqui é o Getúlio Vargas. Tem até uma fundação, que é uma editora, chamada Fundação Getúlio Vargas. Uma história de um governo. Começa dando risada, né? Depois fica meio preocupado, volta a dar risada. Em 36 ele fecha a cara, em 37 ele fecha a cara mesmo. Tá bem bravo. O que isso significa? Esse primeiro governo é muito parecido com a história das ditaduras, porque ele foi um ditador. Não no começo, né? Não no começo, mas depois acabou sendo um ditador. Até mesmo os militares, né? Eles falaram, deixa eu assumir o governo aí, porque eu vou resolver, eu vou acabar com a corrupção, eu vou acabar com os comunistas que ameaçam a democracia brasileira e depois eu vou sair. Vai ser por pouco tempo, vai ser só para fazer uma limpeza. E aí acabam ficando 21 anos. O Vargas, nesse primeiro governo, ficou 17 anos. Depois, no outro governo dele, somando tudo, fica uns 20, 21 anos. Então, o segundo governo já é na época da democracia. Veja, ele é um ditador que foi eleito no governo democrático. Então, ele chega dizendo, vou ficar só um pouquinho. Aí teve uma revolução em São Paulo, uma rebelião em 32, e aí houve um problema em São Paulo, né? Houve uma guerra civil. Em 34 ele lança uma constituição, né? E aí em 37 ele dá um golpe, né? Porque ele endurece o governo, ele concentra poderes para si. Claro que tinha várias pessoas apoiando ele, né? Para lutar contra o comunismo, não sei o quê. Você vê coisas no Brasil contra o comunismo em todo o século XX, né? Desde que começou a existir o comunismo no Brasil, fala que tem comunista, o problema do Brasil é o comunismo, e a gente vive a mesma ladainha, né? Ser comunista no Brasil é uma categoria acusativa, né? Em vez de você xingar de filho da, né, você chama de comunista, porque na política é assim que se entende, né, a esse jogo, né? Então você não gosta, chama de comunista, né? E permanece isso até hoje, mesmo sem entender o que seja comunismo, né, se a pessoa é ou não. Bem, o Vargas, por ser uma ditadura,
por ter feito coisas pesadas, a partir de 37, sobretudo, por exemplo, ele tinha uma polícia secreta, né? Não sei se era o DOPS, que era o nome, mas fazia um serviço sujo. Então, se tivesse alguém que era contra o governo, que tivesse na mira do DOPS, eles prendiam, torturavam, né, e acabava de gente morrendo também, nas mãos de um servidor público, e isso é ilegal, né? Não podia matar pessoas. Então, um exemplo que nós temos de terrorismo de Estado, que aconteceu nas ditaduras militares, sobretudo nas ditaduras militares. Né? Aliás, nas ditaduras, militar ou não. Nós temos a ditadura militar e a ditadura de Getúlio Vargas, portanto, dois tipos de ditaduras. E é justamente durante essas ditaduras que nós vamos ver transformações imensas no território do Mato Grosso. Então, o que o Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai lançar uma política que ficou conhecida como Marcha para o Oeste. Como assim que ficou conhecida? Porque ele não falou, vou fazer a Marcha para o Oeste. Não. Ele organizou outras políticas que tiveram o nome de... Deixa eu ver aqui... Ops. Fundação. Cadê a fundação? Fundação. Aqui, Fundação Brasil Central. Tá bem aqui na minha cara, não estava vendo. Ó, Marcha para o Oeste, a Expedição Roncador Xingu e a Fundação Brasil Central. Tudo que trata, digamos assim, da mesma coisa. Porque o Getúlio Vargas mandou criar uma espécie de empresa, né, uma empresa pública, chamada Fundação Brasil Central. Nessa Fundação Brasil Central existia uma atividade que era para ser feita, chamada Expedição Roncador Xingu, tá, que era administrada pela Brasil Central. Alguém, um intelectual, falou, né, que o que estava acontecendo era a Marcha para o Oeste, porque o Vargas discursava e começou a fazer políticas como essa que eu acabei de falar, né, essa expedição e a fundação, com o objetivo de ocupar os que ele chamava assim de espaços vazios. Aqui, ó, espaços vazios, está entre aspas, não é à toa. O que ele chamava de espaço vazio? Sobretudo o Mato Grosso. O Mato Grosso, mas não o atual Mato Grosso. Vamos lembrar que existiam mais outras duas porções de terra que já pertenceram ao Mato Grosso. Quais eram essas porções de terra? Quais estados que já pertenceram ao estado do Mato Grosso? Alguém sabe isso na ponta da língua? Acho que é Rondônia e Mato Grosso do Sul, se não me engano. Muito bem. Quem que falou? Mato Grosso do Sul. Sim, quem que falou? Não está ouvindo? Evelyn? Foi eu. Você falou no outra aula. Ótimo. Opa, gravou. Muito bem. Ó, um mapinha aqui. Do bimestre passado, né? Aqui. Então, esse era o mapa do Mato Grosso. Era o segundo maior estado do Brasil. Só perdia para o Amazonas. Então, foi nesses dois governos aí, do Getúlio Vargas e da ditadura militar, que houve as divisões do Mato Grosso. Então, pensa, espaço vazio. O que estava ocupado nesse tempo? Em 1987? Pouca coisa. O que existia? Existia algumas cidades perto do Pantanal, como Corumbá. Campo Grande estava começando. A parte de Dourados, Ponta Porã, muito despovoada. Tinha Cuiabá já. Rondonópolis começando. Cáceres, que é uma cidade já antiga. Mas tinha pouquíssima gente. E o norte do Mato Grosso não tinha nada de cidade. Nada. Rondônia também era quase vazio. Portanto, a ideia de ocupar os espaços vazios era ocupar essas regiões onde não tinha cidade, onde era mato. Né? Além do que parte de Goiás. Olha como é que é Goiás? Goiás foi dividido, criou o estado do Tocantins em 1988, com a Constituição Federal. Tá?
Quando foi promulgada a Constituição Federal de 1888, lá previa a divisão do estado de Goiás, né, criando-se o estado de Tocantins. Só que falava assim, temos que ocupar os espaços vazios. Aí começa o problema, porque quer dizer que ninguém morava aqui? Claro que não, nós sabemos quem que morava aqui, né? Os índios, em primeiro lugar, que eram os verdadeiros donos, né, os primeiros donos desse território. Depois haviam grupos de seringueiros que trabalhavam aqui, né, para fazer a borracha, e também pescadores, ribeirinhos, né, povo que vivia tranquilo aí no mato, digamos assim. Portanto, quando veio a colonização, veio pessoas de fora, grandes empresários, né, o problema são os grandes empresários que vêm para desenvolver, só que acaba expulsando muita gente que já morava aqui. Apesar da população ser rarefeita, mas a ganância não era rarefeita, não, era bem específica. Né? Mas essa é a política desde Vargas, né? Ocupar os espaços vazios. Depois os militares também continuam essa mesma ladainha, né? Temos que ocupar espaços vazios, integrar para não entregar. Alguns lemas da ditadura militar. Brasil, ame-o ou deixe-o. Outro lema que a ditadura militar utilizava. Certo. Então, nós percebemos que o Estado, que essa região, sobretudo que eu estou pensando nessa região norte, ela se desenvolveu mediante o investimento de empresas privadas, por exemplo, a colonizadora Sinop. Quais são as outras colonizadoras que tem aqui no norte do estado? Alguém lembra o nome de alguma? Alguém chegou a dar uma lida na apostila já? Só ia por cima, assim, mas não. Acho que caímos. Não. Negócio de internet também, ele é um dos colonizadores de Sinop, né? Não. Evo. Não. É. Tem nada a ver com colonizadora, não. MCK. Na colonizadora, qual é a colonizadora que colonizou a Alta Floresta? Você sabe? Eu não. Pois é, lá tem a colonizadora Indeco. Quem que colonizou a Colíder? Qual foi a empresa? Também não sei. Essa é bem fácil, porque Colíder também é uma sigla. O que significa? Colonizadora líder. Pronto, já botou a charada. Né? Então nós temos a colonizadora Sinop, em Sinop, a colonizadora Colíder. E depois tem outras colonizadoras. Tem a Cachimbo, que foi de Matupá. Né? Matupá é Dubai, do norte do Mato Grosso, né? As pessoas que brincam. Que mais? Cadê você? Deixa eu ver, Indeco. A Indeco não colonizou só a Alta Floresta, colonizou também Apiacás, Paranaíta, né? Entre outras cidades. Então, tem essas colonizadoras privadas. Eu falei, empresas privadas vieram aqui para colonizar, tá? Quem era um dono, certo? Mas também o Estado investiu muito dinheiro aqui, seja fazendo colonização, ou seja, emprestando dinheiro para essas colonizadoras. Né? Que eles não vieram aqui com um grande capital, porque também demorava-se muitos anos para começar a ter um retorno, né, da venda das terras, né? E fora toda a despesa que é de abrir, derrubar o mato, né, esse Mato Grosso, daqui da nossa região, fazer o traçado das ruas, né, tem que pagar mão de obra especializada, topógrafo, né, e fazer as ruas de um jeito que a estrada, que a chuva não estrague, então é um belo investimento isso. E aí eles recebiam dinheiro do governo, né, empréstimos. E o INCRA, Instituto Nacional da Reforma Agrária, né, o que significa o INCRA? Acabei esquecendo agora, então vamos perguntar para o tio Google. INCRA. Instituto Nacional de Colonização, estou falando de colonização, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, era a função do INCRA esse trabalho de colonização. Daí seria a colonização pública, ou seja, gerenciada pelo governo, pelo Estado brasileiro. E em Lucas do Rio Verde foi colonização do INCRA, inclusive lá começou como um grande assentamento, Lucas do Rio Verde.
Terra Nova do Norte também, sobre responsabilidade do INCRA. E no caso de Guarantã, você tem uma parceria INCRA e colonizadora privada, né? No caso aqui a Cotrel. Então essas são as empresas colonizadoras. Lembrando que pode ser pública ou privada, né? Mas o que grande marcou, sobretudo aqui na nossa região, são as colonizadoras privadas. E se eu perguntar para vocês assim, bem simplesmente, qual é o grande, o maior, o verdadeiro objetivo de uma empresa colonizadora? O que você pode me responder? Vender? Vender para É quê? dinheiro, né? Isso, pronto. Qualquer empresa, né? É. O primeiro objetivo é ganhar dinheiro. Daí eles inventam aquelas coisas lindas. Nosso objetivo é desenvolver a região, é fazer bem para a sua família, é servir a sua família. Ah, vai, não paga bem. Olha o que acontece. O objetivo aqui é ganhar dinheiro. Tanto é que em Sinop, quando eu converso com pessoas mais antigas, chegaram aqui na década de 80, falavam, ó, o terreno aqui sempre foi caro. Tá? Sempre foi caro. Claro que naquele tempo não era uns absurdos que a gente vê hoje, né? Mas um trabalhador não conseguia comprar um terreno logo de início, tinha que poupar durante alguns anos, até porque não tinha crédito. Né? Você não chegava lá no banco e conseguia um crédito para comprar terreno. Né? Não existia essa linha de crédito. Então, coisa meio seletiva. Certo, então, a Marcha para o Oeste foi essa grande política pensada do Getúlio Vargas para colonizar a região, e depois eu tenho como símbolo o PIM, que é o programa da ditadura militar. Tá? Que aí tem vários outros programas. E que trouxe várias empresas para cá, que emprestou muito dinheiro. Né? Não tem essas duas ações que a gente não pode esquecer. Empresas privadas, pessoas que vieram aqui e se arriscaram, né, para ganhar dinheiro, né, para se dar bem na vida, e o Estado que investiu muito, muito aqui nessa região. Olha só que curioso. Existia, na época da Segunda Guerra, ó, 1937 e 45, é quando o mundo estava se convertendo ao nazifascismo, né? As teorias fascistas estavam em alta e os governos se atraindo para os fascistas. Até que o Brasil resolveu não apoiar Hitler. Tinha muita gente no governo que estava querendo apoiar Hitler, né? Que gostava das teorias raciais, de falar da pureza racial, né? Da superioridade dos alemães e dos brancos arianos. Né? Aí quando entra em guerra, né, mesmo antes de declarar guerra para a Alemanha, já existia uma dúvida. Ó, se a gente apoiar a Alemanha, os Estados Unidos e a Inglaterra vão querer invadir a gente. Se a gente apoia os Estados Unidos e a Inglaterra, vai vir a Alemanha. Né? A Alemanha, se quiser, ela consegue fazer um estrago aqui. Então, qual que era a ideia deles? Buscar um refúgio no interior do Brasil, na Ilha do Bananal, segunda maior ilha do Brasil, que fica do lado do Mato Grosso. Vamos ver o mapinha aqui. Ilha do Bananal. Ela oficialmente fica no território de Tocantins. Ó. É uma ilha sim, por quê? Porque tem os dois rios que passam por ela. Né? Estava fazendo aí quase que uma Mesopotâmia. Ilha do Bananal. Você tem alguns. Quais são os rios que tem aqui? O rio Araguaia, por um lado, e por outro. E por outro. Não estou lembrado de ter visto isso. Estou bem ruimzinho aqui, deixa quieto. Tá? Mas enfim, essa ilha no Tocantins,
divisa do Mato Grosso já tinha sido estudada para ser um local aí de fuga da capital. Né? Se alguém, uma potência estrangeira, ameaçasse de invadir a capital, eles iriam fugir para o Tocantins. Por quê? Porque em 37 a capital era Rio de Janeiro, portanto, no Oceano Atlântico, que era de fácil invasão, né? Uma grande potência. Até que existia já, desde a proclamação da República, a ideia de transferir a capital para o interior do Brasil. Depois que foram feitos estudos, tal, que decidiu que ia ser Brasília, né, que não é muito longe da Ilha do Bananal, em termos gerais. Bem, então a ideia também de ocupar esses espaços vazios também estava vinculado a proteger as fronteiras. Né? E Mato Grosso fazia fronteira com muitos países. Né? Quais países que Mato Grosso fazia fronteira? Principalmente com Paraguai, Bolívia, Paraguai e Bolívia. Tem mais algum? Acho que é só Paraguai e Bolívia. Vamos ver aqui, mapa. América do Sul. Faz tempo que não me faz essa pergunta. Vai ser só esses dois. São só dois países, porque o Paraná que faz fronteira com a Argentina aqui em cima, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Isso aqui é uma área muito extensa, né? Do Paraguai até a Bolívia, né? Que é do Mato Grosso do Sul a Rondônia. Muita coisa. Portanto, se é uma área de fronteira, é uma área que o governo federal se preocupa, né? O governo federal se preocupa em defender. Olha aqui no norte do Brasil, ó, essa fronteira aqui com quantos países, né? Roraima, fronteira com Venezuela e Guiana. Depois o Amapá fazendo fronteira com Guiana Francesa, Suriname, não sei se chega. São áreas de preocupação, de modo geral. Voltando para a apostila. Bem, essa marcha para o oeste, então nós temos dois grandes elementos que explicam o que foi a marcha para o oeste. A criação de uma grande empresa, né, a Fundação Brasil Central, e outra, a Expedição Rocador Xingu. O que tinha que fazer essa expedição? Eles começaram um trabalho de abrir picada no mato. Esse mapa aqui está muito ruim, esse aqui está ruim. Esse mapa aqui também tem na apostila de vocês. Aqui, perto de Goiás, eles começaram os trabalhos. Ó, aqui perto de Barra do Garça. Como assim? Foi escolhido um grupo de peão, né, para ir para o mato, para abrir picada no mato. Né, fazer uma espécie de pequena estrada, para depois eles encontrarem uma área boa, assim, favorável, eles faziam, né, uma área tranquila e favorável, eles faziam uma pista para avião pousar, né, esses aviões monomotor. Uma vez que o avião pousa, ele consegue trazer mais equipamentos, eles conseguem andar mais para o mato, né, até trazer esteiras e outras coisas futuramente. E quem comandava eram pessoas ligadas a essa empresa, a Fundação Brasil Central e o Exército, né, que entendia de mato. Só que, aos poucos, eles sabiam que eles iam entrar em contato com vários índios. Né? Alguns desses índios estão aqui na Suyamisu, não sei se é uma tribo indígena, mas tem também os índios Chavante, estou lembrando, são muito famosos, e outros vêm por aqui, Trumai,
Ó, Chavantina, Nova Chavantina, faz referência aos índios Chavantes. Então, eles começaram por aqui, abrindo estrada, iam. E nesse grupo de peões, entre aspas, estava 3 irmãos, que até ficou meio mítico assim, a história deles, que chamados Irmãos Vilas Boas, né, que é Cláudio, Leonardo, esqueci o outro, tem mais um. E eles acabaram sendo indigenistas, como assim, eles desenvolveram uma técnica de abordar os índios sem violência, né, e acabavam conversando, né, atraíam os índios, de modo que eles, digamos assim, começavam uma certa amizade, né? Só que nessa amizade os índios tinham começaram a ter alguns problemas. Primeiro que eles utilizavam presentes em algumas tribos, sobretudo as mais arredias, né? Trocavam presentes, davam presentes para os índios ficarem amigo deles, né? E aí, quando começa o contato, tal, os brancos passavam vírus para os índios. O que acontecia? Muita gente morria, muitos índios, gente, obviamente, né, morria de gripe. Então imagina o coronavírus que a gente está passando ultimamente. A gripe comum, para os índios que nunca tinham visto o vírus da gripe, era pior do que o coronavírus. Morria mais gente percentualmente. Tá? Porque os índios viviam, de certo modo, isolado. E a gripe, ela não existia na América, foram os brancos que trouxeram para cá. Então, muita doença que veio para cá, que tem hoje aqui, eles são originários da Europa, da África, né, esses 2 grandes continentes. Então, não havia imunidade entre os índios, nos grupos indígenas. Daí que eles viram que muitos índios começaram a morrer, pensaram, então, em estratégias para, tipo assim, ter um contato com uma tribo nova, opa, chama ajuda, né, porque tem que vacinar os índios, senão metade da tribo pode morrer. Né? E depois muitos índios perderam terras, né, depois desse contato aí. Então eles começaram aqui nessa região. Qual região? Ó, nessa região que está mais branca, eu que fiz, né? Mais ou menos assim, deve ter tem erro, certamente, né? Mas é que eu tentei me aproximar. Porque não tem livro didático que traz isso claro, né? Eu não conheço, então é uma pesquisa que eu fiz. Então, a expedição Roncador-Xingu começa aqui do sul do Mato Grosso e vai adentrando da parte mais ao centro, indo em direção ao rio Xingu, né, que já tinha sido navegado por estrangeiros, né, que fizeram anotações, que estavam conhecendo essas terras, mas tinha muitas tribos que eram isoladas. Tá? Então vamos lá, qual que era o grande objetivo então da expedição Roncador-Xingu? Abrir estradas, abrir campos de pouso, fazer contato com grupos indígenas. E por causa desses contatos, os irmãos Vilas Boas acabaram tendo uma boa relação com vários grupos, com várias etnias, e daí eles fizeram articulações políticas, que eles eram letrados, né, falaram que eles eram peões, mas eles até mentiram para conseguir trabalhar para a Fundação Brasil Central. Tem um filme muito bacana que retrata isso. Então eles tinham uma boa inserção, e daí conversaram com políticos e criaram o projeto do atual PIX, né, que na época, quando foi aprovado, se chamou Parque Nacional do Xingu. Depois mudou de nome para Parque Indígena do Xingu. Ó, quando vocês tiverem a oportunidade, entra no YouTube e assista ao filme chamado, escreve, Filme Xingu. Eu assisti ele já há um tempo, ele não é um filme, ele não está todo completo não, mas dá uma ideia suficiente para você entender como é que foi esses primeiros contatos com os índios do Mato Grosso, índios isolados
daí metade do século XX. Tá? Tudo bem até agora? Tá. Ok, se surgir alguma pergunta, manda ver. Tá certo. Então vamos lá, estamos estudando o processo de colonização. Então, antes de pensarem em colonizar Sinop, a Floresta, Sorriso, eles começaram mais perto de Goiás, né, que foi por onde adentrou a expedição Roncador-Xingu. Roncador é até o nome de uma serra, que eles tinham pelo caminho, serra porque é uma serra muito alta. Eu não queria me demorar, mas vamos lá. Serra do Roncador. Ó, o vento bate nesses morros e aí dizem que à noite, quando está mais calma, escuta um ronco, né? Por isso Serra do Roncador. Ó, paisagem magnífica aqui do nosso estado, né? Às vezes eu fico boquiaberto. Como tem gente que vai para a praia, mas não conhece metade do que o estado pode proporcionar, né, em termos de beleza. Tem muita coisa aqui, muitos biomas no nosso estado. Bem, então, começaram por aquela parte mais ao leste do Mato Grosso, tá? Mais ao leste, ou seja, mais voltado para Goiás. Fizeram contato com os índios, acabou sendo criado o PIX na década de 60, em 1961. Como parte das políticas de Vargas para cuidar das fronteiras, ó, saindo um pouco dos índios agora, voltando em termos de política do Estado brasileiro, o Vargas mandou criar algumas divisões para cuidar mais da fronteira e facilitar a colonização. Ele cria alguns territórios, chamado Território Federal. Aí que vem a primeira divisão do Mato Grosso. Na verdade, foram feitas duas divisões. Foi criado o Território Federal do Guaporé, em 43, né? Ó, em 43. 43, portanto, no auge da Segunda Guerra Mundial. E outros territórios, como o território de Ponta Porã, né, que saiu do Mato Grosso, o território do Iguaçu, aqui do Paraná, e o norte você tem o território do Rio Branco, que depois se torna o estado do Roraima, e território federal do Amapá, que se torna o Amapá, e o território de Fernando de Noronha, que depois deixa de existir também. Bem, em 43, então, o Mato Grosso perde duas porções, uma delas volta, que foi de Ponta Porã. Depois que acaba a guerra, ele volta para o Mato Grosso. Já o território do Guaporé se torna Rondônia. Por que mesmo que Rondônia tem esse nome? Não consigo Guaporé? O território do Guaporé tem o nome Guaporé, é o nome indígena, não sei o que significa, por causa do rio Guaporé, que inclusive ele passa por Vila Bela da Santíssima Trindade. Mas o nome Rondônia é uma homenagem a uma pessoa. Quem era essa pessoa? Rondônia. Sei não. Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon. Ele que instalou cabos telegráficos no começo do século XX e também teve contato com muitos índios, e um contato pacífico que ele buscava lidar com os índios. Né? Por isso que ele ficou lembrado como um herói nacional. E Marechal, onde eu sei, é o mais alto título que o Exército Brasileiro pode conceder a alguém. Então ele é uma estrela. E Rondonópolis também faz uma homenagem a Rondon. Rondonópolis. Né? Quer dizer, polis, cidade em grego, e Rondon, então, cidade de Rondon, Rondonópolis. Tá? O território de Ponta Porã, então, depois que acaba a Segunda Guerra, volta para o Mato Grosso, só que o território do Guaporé se transforma em Rondônia. Veja, quem fez então essa divisão? Getúlio Vargas.
E a divisão do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, criação do Mato Grosso do Sul, em 1977 com Ernesto Geisel. Portanto, numa outra ditadura. Então, veja, as duas ditaduras que teve no Brasil fizeram as divisões do Mato Grosso. Em Ponta Porã, no território de Ponta Porã, aqui tá que a capital era Maracaju, mas não era não, era Ponta Porã mesmo. Ficava lá a sede do governo e tal, ainda tem hoje algumas ruínas. Em Ponta Porã existia uma atuação muito grande da Companhia Mate Laranjeira. E quem que era o dono da Mate Laranjeira? Ó, Mate Laranjeira, ela explorava erva mate. Então, até quase que uma mão de obra escravo, semi-escravo, de paraguaios, indígenas, né? E moía essa erva e levava para a Argentina. Tá? E quem que era o dono? Os Murtinho. Então, eles tinham grandes terras que eram estavam sob concessão deles, e o Vargas começou a minar, né? Porque eles eram grandes coronéis, eles tinham muita força política, e o Vargas começou a minar os interesses da companhia, cancelou a concessão, né, e estava distribuindo terras para colonos que vinham da parte sul do Brasil, Minas Gerais, muitos mineiros foram para essa parte de Ponta Porã e Dourados. Interessante notar que no começo do século XX foi construída uma estrada de ferro no oeste do Brasil, que ela corta o Mato Grosso, ela passa aqui para o Campo Grande, vai até Corumbá. Tá, e essa estrada de ferro trouxe uma coisa assim, muito boa para o comércio, né, já que a mercadoria chegava rápido, então as pessoas transitavam, os bois também eram levados lá do Pantanal até São Paulo. Só que essa ferrovia era para ir para Cuiabá, né? Os militares falaram, não, não vai para Cuiabá não, vai para a fronteira logo, porque se tiver guerra com o Paraguai de novo, ou alguém tiver ameaçando o Brasil, com a ferrovia fica mais fácil para a gente defender. Então os cuiabanos ficaram chupando o dedo, e quem acaba ganhando com essa situação vai ser Campo Grande, que de uma cidade pequena se torna a principal rival de Cuiabá. Então, a criação do Pix, que eu falei, foi criada em 1961, no governo de Jânio Quadros. Jânio Quadros, deixa eu só dar uma olhadinha na biografia dele. Aham, olha só, Jânio Quadros. Onde é que ele nasceu? Campo Grande, Mato Grosso. Ah, mas por que ele é Mato Grosso do Sul? Porque quando ele nasceu, lá não era Mato Grosso do Sul, lá era Mato Grosso. Tá? Então, o Jânio Quadros que assinou a lei de criação do Parque Nacional do Xingu. Os idealizadores propuseram um parque, digamos assim, desse tamanho, acabou sendo isso aqui. Reduziu muito, quase metade da área prevista. E eles trouxeram para o Parque do Xingu índios de vários lugares que estavam espalhados pelo Mato Grosso. Teve alguns índios até que estavam aqui perto, aqui no Rio dos Peixes. O Rio dos Peixes fica em Ipiranga do Norte, perto de Ipiranga do Norte. Passa por lá o rio. E eles foram lá buscar os índios estavam querendo, não, eu vou ficar aqui, aqui é minha terra, não, você vai sim e tal. No filme mostra um momento lá que ele pega uma arma e aponta para a cabeça do líder indígena, fala, ou você vai ou você morre. Aí o índio foi, subiu no avião, né, foi resgatado de avião. Então, existe, por mais que tem pessoas que falam, os índios têm muita terra, os índios não usam a terra, mas já é outra coisa, né? É uma ignorância cultural. Mas o índio tem muita pega à sua terra. Tem muitas tribos que não eram do Xingu, que foram levados para lá forçado. Olha quantas tribos tem aqui. Aueti, Quipen, Caiabi, Calapalo, Camaiurá. Aí coisa que complica.
Quisede, Cuicuru, Matipo, Merinaco, Nahuaquá, Naruvotu, Uauádia, Tapaiuna, Trumai, Iúdia e Aualapiti. Primeiro ano. Então, são 16 etnias que tem lá, mas no começo não estavam essas 16 lá. Tem muitos que foram levados para lá. E tem uma etnia que é bem especial para nós, especificamente, que são os Caiabi. Por quê? Porque o atual território de Sinop já foi terra Caiabi. Olha aqui, tem na apostila de vocês o território, a área de ocupação estimada dos Caiabi. Por onde eles estavam? Ó, o Rio Verde, que vai passar lá em Lucas do Rio Verde, ele passa... Deixa eu explicar para vocês. Aqui, só Evelyn. Ó, Evelyn, vou pegar um mapa aqui de Sinop. Ó, se você pegar aquela avenida que vai para o aeroporto e seguir por muito tempo, você vai passar lá o Rio Telespires e depois tem o Rio Verde. Eu já fui pra lá. Ah, tu já foi? Eu morava pra lá, no meio da fazenda pra lá. Ah, então você sabe onde é o Copo Sujo? Eu sei o Rio Verde. Não sei não. Tem a ponte lá, Não, o os Copo baldes. Sujo, você já foi? Acho que não. Copo Sujo é um restaurante que fica na encruzilhada aqui onde acaba a MT-222. Aqui, ó. Agora ele mudou de nome. Restaurante Copo Sujo, mas na frente ele tá diferente. Nossa Senhora, alguma coisa. Ou o restaurante Nossa Senhora Aparecida. E para cá que nós vamos ver o Rio dos Peixes. Olha aqui, ó. Rio dos Peixes. Perto da Vila Simeone. Então esse aqui também era território Caiabi. O Rio Curupi também, né? Não, Rio Curupi é pro outro lado. Mas é dos índios também. Eu pesquisei esse dia pra trás da memória também dos índios. É a homenagem do Rio. Isso aí, Caibi, alguma coisa. Sim, faz referência ao nome indígena. Mas É. Curupi, ó, tem a erva Curupi, ó, É ele o não rio, é, né? Acho que é, é o mas, rio que chama Curupi. mas não é específico de Sinop. Apresentação artística de um Curupi. É um deus mitológico Guarani. Ó, Guarani. Nós não tem Guarani aqui no Mato Grosso. Mas ele é famoso no Brasil. Micuim Cambá, sinônimo com habita as florestas densas e noite de lua cheia, atormenta a vida dos índios e animais. É alguém que incomoda. Sim. Muito sagaz, é zoado e xingado pela comunidade muambeira, pois costuma perseguir e violentar sexualmente índios e caçar perdidos na floresta. Então, assim como índias virgens. Então é alguém meio que do mal, o Curupi. Não sabia disso, não. Wikipédia, 20 anos. Então vamos deixar isso aqui. Mas, vamos lá. Já que estava aqui no mapa, o Rio Curupi. Ó, eu fui para o oeste para chegar no Rio Verde. O Rio Curupi já vai estar nessa direção aqui, ó, mais perto da cidade. Córrego Maria. Aqui tem lá o Balneário Curupi, né? Por causa do rio. Os índios dali foi levado pro Xingu. Alguma coisa assim, se não me engano. Eu pesquisei esses dias. É bem provável que tenha sido os Caiabi. É isso mesmo. Uhum. Esses mesmo. O Rio Caiabi. Também tem o Rio Caiabi. Onde? Para quem vai para Sorriso, assim que passa por Vera, ele divide as terras de Sinop e Vera. Aqui, ó. Ribeirão Preto. Não, que está na cidade ainda, né?
Córrego Rosana, não. Rio Telespires, aqui, Rio Caiabi. Eu percebo que não existe uma norma padrão para escrever Caiabi. Aqui está com C, eu no texto coloquei mais com K, esqueci, tem uns que tem com C, tem outros que tem KY. Tá? Então ele deságua aqui no Rio Telespires, que passa ó, pertinho aqui da BR. Tá? Aí a BR, BR-63, ela foi construída pelo Exército, né? Pelo 9º Batalhão de Engenharia e Cavalaria Mecanizada. Tem uma parte que fala aqui, ó, 9º BEC. Então, eles construíram, passaram por aqui, foram até Guarantã, chegaram lá em 76. Em Sinop, a história de Sinop é curiosa, porque primeiro chega o colonizador, em 72, em seguida, não sei se em 73 que passa o maquinário do Exército, né, que muita gente trabalhando na abertura da estrada. Que eram militares e outras pessoas que o Exército contratava, né, que os engenheiros do Exército contratavam para servir de peão. Então aqui já estamos falando de uma outra parte, né, já da ditadura militar. Bem, depois dá uma lidinha aqui nessa parte dos Caiabi, mas é sempre bom a gente lembrar que nessas terras, que hoje é Sinop, já foi terra Caiabi. Tá? Não quer dizer que eles ocupavam toda a terra, não, eles ocupavam lugares específicos, sobretudo onde tinha água, rio, né, porque na época da seca precisa tomar água também, né, então eles preferiam lugares onde tinha água. Essas terras, quando a colonizadora Sinop chega aqui, ela compra uma área grande que ela chama de gleba celeste. Tá? Dessas terras da gleba celeste que ela vai dividir e criar as cidades de Vera, Sinop. Vera é mais antiga que Sinop, tá? Por 2 anos. Vera é de 71, 72, uma coisa assim. Inaugurada em 72, Sinop inaugurada em 74. Então, Vera, Sinop e mais Santa Carmen. Então, são as 3 cidades originais. Depois, que começa com Cláudia. Então, essas primeiras cidades aí, Sinop, Vera, Santa Carmen, eram chamadas de Terras da Gleba Celeste. Tá? O nome da grande área que a colonizadora Sinop comprou. E, bem, só lembrando, né, que a situação dos índios, os índios, as etnias tinham aliados e tinham inimigos. Né? Os Caiabi tinham lá seus inimigos, por exemplo, os Erigbatsa, os Bororo. E conforme veio vindo a colonização, muitos índios, muitos grupos vieram para o Mato Grosso, fugindo dos brancos. E aí chegou aqui, eles se sentiram meio que encurralados. Eles tinham problemas antes mesmo de começar a colonização. Então, na verdade, assim, o que parece teve uma verdadeira limpeza em vários lugares para tirar os índios para depois chegar os brancos com a colonização das terras. Alguns foram retirados de modo pacífico e outros com bastante violência, que é algo que eu não vou abordar. A gente não vai se aprofundar, acabei de abordar. E aqui na política de colonização, bem, quando os militares vão iniciar a colonização da região norte do Mato Grosso, que eles fazem essa parceria com empresas privadas, empresas colonizadoras, eles também investem muito dinheiro. Algumas vezes criando empresas, algumas vezes emprestando dinheiro. Por exemplo, só de banco foi criado o Banco de Crédito da Borracha. Porque aqui nessa região, hoje não tem mais, mas tinha seringueiras, eu não sei precisar onde, mas sei que era aqui perto. Haviam seringueiras. O Banco da Amazônia, que ainda existe, lá na Figueiras com Acácias. Banco do Brasil. Né? E outras empresas que vieram, Cobal, fora construir aeroportos, estradas, né, muita coisa com dinheiro do governo.
A BR-163, para ela ser construída, ela começou do atual Posto Gil. Aqui, Posto Gil. Aqui tem uma mapinha. Ó, Posto Gil, perto de Nobres. A estrada vinha até lá, Posto Gil. Depois ela tinha uma estrada menorzinha, uma estrada de chão, que ela vinha até a fazenda Biratã, ó, que é mais ao leste. Mas é uma estrada meio porqueira, digamos assim, né? Bem ruimzinha. Por aqui que a colonizadora Sinop veio, chegou nessa fazenda no Biratã, depois eles abriram picado até chegar a Vera. Tá? Daí de Vera chegaram até em Sinop. Mas também, para construir a BR-163, já foi um pouco diferente. O pessoal do Exército se utilizaram de alguns rios para transportar o maquinário. Tá? Olha só o rio Telespires. A BR-163 passa perto dele, né? Tá bem perto. Então, quando começaram a construir, não quer dizer que tinha um trator lá que ia derrubando tudo, né? E depois as coisas aconteciam. Eles enviavam pessoas para mapear, né, para fazer uma marcação. Essas pessoas que mexiam com topografia, né, para ver se ia ter que desviar, se compensava desviar de algum objeto, de alguma montanha, por exemplo. Ou então eles iam ter que aterrar mais a pista, né? Então eles faziam esse estudo preliminar e alguns deles vinham pelo rio, né? Chegavam até mais ou menos os cálculos onde se a estrada pelo rio. Alguns maquinários puderam ser transportados pelo rio Telespires. Outros rios que foram utilizados para chegar até onde ia passar a estrada, o rio Caiabi, que eu mostrei, o rio Renato, que fica um pouco mais ao norte de Sinop, né? O pessoal teve 5 frentes de topografia. Então, antes de chegar os maquinários, mandavam os fotógrafos para lá. E alguns deles recuperaram. No Rio Renato existia um campo de pouso 10 anos antes de chegar o povo para fazer estrada. Então, na década de 60, o exército já rondava aqui também. Eles tinham construído um campo de pouso no Rio Renato, que é relativamente perto aqui de Sinop. O que mais que o Estado investe aqui? Ó? Semate. Não tinha nenhuma empresa que queria instalar motor aqui, que era um motor muito caro. Né? Então, o Estado que investia. Inclusive transportando alimentos com búfalo. Tinha tempo aqui que chovia demais, não passavam os caminhões, mandavam um caminhão cheio de mantimento, né? Arroz, feijão, óleo, senão as pessoas perigoso morrer de fome. Né? Não passava carreta, não passava caminhão. Então, a comida era mandada de avião. E isso era bastante custoso. Né? Então, por isso que Sinop assim, é uma cidade que deu certo. Né? Ela deu certo porque veio pessoas que trabalharam, mas também houve muito investimento do governo, né, na época dos militares. Bem, Evelyn, eu cansei já de falar. Você tem Oi. alguma pergunta aí? Agora não. Você conseguiu já baixar a apostila que está lá no Google Sim, Sala de Aula? Sim? sim. Que bom. Então dá uma lida em toda a apostila para que na nossa próxima aula fechar esse conteúdo. Eu ainda não disponibilizei o formulário, eu estou disponibilizando entre essa e a próxima semana. Mas isso é uma coisa que tem tempo. As atividades de história você só um formulário, com umas 10 questões por aí. Acho que foi 10 dessa vez. Deixa eu
fazer uma anotação aqui. Anotar que você participou. Terceiro J, hoje é dia 17. Bem, eu parei a explicação, então tem que parar a gravação.